Aproveitando essa toada de assuntos internacionais, né, que a gente falou sobre queimada na França, nevasca na Argentina, Nicolás Maduro, Venezuela, Cristina Kirchner e a defesa internacional, vamos expandir agora, indo em direção ao continente asiático, Oriente Médio. O exército do Irã disparou 6 mísseis contra alvos dos Estados Unidos que ficam na Jordânia. As Forças Armadas jordanianas informaram ter interceptado e abatido 4 projéteis. Estão vendo aí algumas imagens? É o que a gente recebeu nas últimas horas, justamente do conflito. E lá ao fundo, vocês estão vendo alguma fumaça? Um efeito de um ataque. E essa gritaria é muito tocante, isso é muito triste, né? Vozes de crianças, isso é muito triste. Os outros dois projéteis caíram em áreas remotas e que não são habitadas. De acordo com o exército, ninguém ficou ferido, ninguém morreu e também, de acordo com o exército, não ocorreram danos estruturais, tá? Danos materiais, aliás, melhor dizendo, danos materiais. Nos últimos dias, Teherã, ou seja, Irã, intensificou os ataques contra Jordânia, Kuwait e Bahrein. Os países abrigam bases dos Estados Unidos. Agora, na outra frente da guerra, autoridades iranianas afirmaram que a ofensiva americana atingiu cidades no oeste e ao sul do país. Sistemas de defesa aérea foram acionados. Na capital, Teherã, explosões também foram relatadas, também foram ouvidas nas últimas horas. E aí mais para perto do Estreito de Hormuz, certo? Então nós temos aqui o registro. A gente já tinha no Bahrein, já tinha no Kuwait e agora nós avançamos para mais um país, que é a Jordânia, tá? Aparecendo aqui no mapa para vocês. Cadê? Peraí que eu me perdi aqui rapidinho. Opa, deixa eu ajeitar o mapa. Aqui mais para cima, pronto. Aqui no Bahrein, no Kuwait e também Jordânia, que faz fronteira aqui com a Arábia Saudita e com Israel, nesta parte. Terceiro território que a gente compartilha com vocês de aliados dos Estados Unidos somente nesta semana. Por causa dessas tensões no Oriente Médio, por causa de tudo que está ocorrendo, Estreito de Hormuz, ali mais para baixo no Iêmen também, que a gente compartilhou com vocês sobre os Houthis. O efeito disso tudo é que o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, emitiu um alerta e desaconselhou viagens, ainda mostrando aqui para vocês no mapa, para países como Israel. Brasil, então, desaconselhando, não vá, se puder, para Israel, não vá, caso possa, para o Catar e também não vá para os Emirados Árabes. Vamos com o Pedro Moreira para ele explicar isso para a gente? Ô Pedro, a gente está há um tempo acompanhando a guerra, mas por qual motivo neste momento agora o Itamaraty faz esses conselhos? Oi Elisa, mais uma vez bom dia para quem nos acompanha e para você. Por causa dessa nova escalada, né, no conflito. Você mostrou aí esses ataques à Jordânia, um país que é considerado ali na região um oásis de paz, né, porque é um país que não tem guerra com outro, geralmente não é alvo de ataques e inclusive é destino de muitos brasileiros que vão fazer turismo, geralmente fazem uma casadinha, né, Israel e Jordânia. Mas no momento esses países todos da região estão sendo alvo desses ataques do Irã, ataques retaliatórios, né, como resposta aos ataques dos Estados Unidos. O Itamaraty divulgou 2 listas de países, uma para os quais não é recomendada a viagem em hipótese alguma e uma outra mais extensa, dizendo que para se evitar viagens que não sejam essenciais. Elisa, eu adoro um mapa também, assim como eu sei que você gosta de explorar os mapas aí no estúdio. A gente pediu a nossa arte para preparar um mapa também para mostrar quais são esses países. Então, o Itamaraty recomenda que não se viajem para o Irã, que é o país alvo dos ataques dos Estados Unidos, Israel, o Líbano na parte sul do país, a Palestina no território da faixa de Gaza e o Iêmen. Já os países para os quais não se recomenda viajar, não seja que seja essencial, são a Palestina na parte da Cisjordânia, Síria, Iraque, o restante do Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita. Mas com uma observação, muitos desses países são aqueles chamados hubs
do sistema aéreo, né, das linhas aéreas comerciais, como Emirados Árabes Unidos e Catar. Nesse caso, se for apenas para uma escala ou conexão, o Itamaraty diz que, por enquanto, não há uma recomendação que você não faça essa viagem. Pode continuar usando essas rotas a princípio, porque vamos lembrar, quando esse conflito mais recente entre Estados Unidos, Israel e Irã começou, muitos brasileiros ficaram presos, inclusive nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, por causa de cancelamento de voos quando o espaço aéreo desses países chegou a ser fechado. Mas, por enquanto, então, escalas e conexões nesses países, o Itamaraty não vê problemas. O Itamaraty também divulgou uma série de outras dicas, Elisa. A principal delas é conferir no site do Ministério as páginas locais das embaixadas, dos consulados na região, porque essas páginas estão divulgando informações, né, em tempo real, orientações para os brasileiros e também contatos em caso de emergência, por exemplo, o contato do plantão consular, mas o Itamaraty lembra que esse telefone do plantão consular é só para casos emergenciais. Por exemplo, se um brasileiro tiver um voo cancelado, aí não adianta procurar o Itamaraty, tem que procurar a companhia aérea. E uma outra dica importante também é não viajar para essa região se o passaporte não tiver pelo menos ainda mais 6 meses de validade, que é um pré-requisito da maioria das companhias aéreas. Então, caso haja um atraso na sua viagem, para você não ficar preso por causa de documentação. Então, se já estiver na região, procura um consulado para renovar. Se não, né, renove o passaporte antes de embarcar. Elisa. Pedro Moreira, trazendo para a gente, então, essa lista, né, exposta pelo Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigada, Pedro. Até vou corrigir aqui, eu cometi um ato falho, sem querer querendo. Eu não posso perder a amizade dos meus professores de geografia. I love you, viu, professores? Eu apontei para cá, e falei para vocês assim, aqui que fica o Catar. Que isso, Elizabeth? Corrija-se. É aqui, ó, tá? Apontei aqui, mas é aqui, gente. Tem o Bahrein, que é bem mais modesto o território, do ladinho do Catar. Será que eu estou explicando e estou confundindo mais? Professor? Peraí. Só tira um pouquinho o telão, por favor. Desculpa, gente, ao vivo o rolê realmente é uma aventura. Eu apontei para Dubai, é isso. Pronto, eu estava corrigindo certinho, tá? Então, voltando aqui, eu apontei para Dubai e falei assim, aqui no Catar, que isso, Elizabeth? Então, corrigindo, tá? O Catar que fica aqui, minha gente. O GPS, de vez em quando, erra, né, professor?